8 horas da manhã. Ao final do show, o hipnotizador disse ao público: "Acordem!" E algo incomum aconteceu. Um deles despertou por completo. Isso nunca havia acontecido. Seu nome era George Nada, e ele piscou em direção ao mar de gente no teatro, a princípio alheio a qualquer coisa fora do ordinário. Então percebeu, reconhecendo aqui e ali, na plateia, as faces não humanas, as faces dos fascinadores. Eles estiveram lá o tempo todo, é claro, mas George Nada estava realmente desperto, portanto, apenas ele viu sua verdadeira forma. Em um instante, tudo ficou claro, inclusive o fato de que se George demonstrasse algum sinal visível, os fascinadores imediatamente comandariam que retornasse a seu estado anterior e ele obedeceria. George deixou o anfiteatro e adentrou a noite iluminada por neon, cuidadosamente suprimindo todo e qualquer indício de que conseguia enxergar a pele verde e reptiliana ou os múltiplos olhos amarelos dos governantes da Terra. Um deles lhe perguntou: "Tem isqueiro aí, amigo?" George acendeu seu cigarro e continuou andando. Distribuídos ao longo da rua, George viu cartazes pendurados com fotografias dos olhos múltiplos dos fascinadores e diversos comandos impressos logo abaixo, como: "Trabalhe 8 horas, divirta-se 8 horas, durma 8 horas. e Case e se reproduza." um aparelho de TV na janela de uma loja chamou sua atenção, porém George desviou o olhar no momento certo. Como não viu o fascinador na tela, pôde resistir ao comando: "Fique sintonizado nesse canal." George morava sozinho em um pequeno quarto, e assim que chegou, a primeira coisa que fez foi desconectar seu aparelho de TV. Apesar disso, conseguiu ouvir os televisores de seus vizinhos. A maior parte do tempo, as vozes eram humanas, mas, de vez em quando, podia ouvir o crocitar arrogante e estranho dos alienígenas. "Obedeça ao governo." Um deles grasneu, "Nós somos o governo. outro corvejou. Somos seus amigos. Você faria qualquer coisa por um amigo, não é? Obedeça. Trabalhe." De repente, o telefone tocou. George atendeu. Era um dos fascinadores. "Olá. Ele grasneu. Aqui é seu controlador, o chefe de polícia Robinson. Você é um velho, George Nada. Às 8 horas da manhã, seu coração irá parar. Por favor, repita." Sou um homem velho, disse George. Às 8 horas da manhã, meu coração irá parar. O controlador desligou. Não vai, sussurrou George, se perguntando por que o queriam morto. Suspeitavam que estava desperto? Provavelmente. Alguém pode tê-lo notado, percebido que ele não respondia da mesma forma que os outros. Se George estivesse vivo 1 minuto após as 8 da manhã do dia seguinte, então teriam certeza. Não adianta ficar aqui esperando pelo fim, ele pensou. George resolveu sair novamente. Os pôsteres, a TV e os ocasionais comandos de alienígenas transeuntes pareciam não ter poder algum sobre ele, ainda que se sentisse fortemente tentado a obedecer e a ver as coisas da forma como seus mestres gostariam. Ele passou por um beco e parou. Um dos alienígenas estava lá, sozinho, encostado na parede. George andou em sua direção. "Cai fora!" Grunhiu a coisa, focando seus olhos mortais em George. George sentiu seu apego à consciência vacilar. Por um momento, o semblante reptiliano se transmutou para a face de um velho bêbado e adorável. É claro que o bêbado seria adorável. George pegou um tijolo e golpeou a cabeça do velho com toda a sua força. Por um momento, a imagem ficou distorcida, até que o sangue verde azulado escorreu pela face disforme e o réptil caiu, retorcendo-se em espasmos.
Pouco tempo depois, estava morto. George arrastou o corpo até as sombras e o revistou. Havia um pequeno rádio em um bolso, e um garfo e uma faca de formatos curiosos no outro. O pequeno rádio dizia algo em uma língua incompreensível. George o deixou ao lado do corpo, mas resolveu ficar com os talheres. Não vou conseguir escapar, pensou George. Por que lutar contra eles? Mas, talvez, ele conseguisse. E se pudesse despertar os demais, a tentativa poderia valer a pena. Ele andou por 12 quarteirões até o apartamento de sua namorada, Liu, e bateu na porta. Ela o atendeu, vestindo apenas um roupão. Eu quero que você acorde, ele disse. Estou acordada, ela respondeu. Entre. George desligou a TV assim que entrou. Não, ele disse. Acordar pra valer. Ela o olhou confusa. Então ele estalou os dedos e gritou. Acorde! O mestre manda que você acorde. Você pirou, George? Ela perguntou, cheia de suspeita. Você com certeza está estranho. Ele deu um tapa em seu rosto. Não faça isso! Ela gritou. O que há de errado com você? Nada, disse George, derrotado. Só estava brincando. Me bater não é brincadeira, ela exclamou. Houve uma batida na porta. George a abriu. Era um dos alienígenas. Não podem abaixar o volume e discutir em silêncio? Inquiriu. Os olhos e a pele reptilianos esmaeceram um pouco, e George viu a imagem trêmula de um homem gordo de meia-idade com roupas informais. Era ainda um homem quando George cortou sua garganta com a faca que carregava, mas um alienígena quando caiu no chão. Ele o arrastou para dentro do apartamento e fechou a porta com um chute. O que você vê? Perguntou a Liu, apontando para a coisa reptiliana e repleta de olhos ali caída. É o Senhor Connie. Ela sussurrou, de olhos arregalados. Você o matou como se não fosse nada. Não grite, avisou George, indo em sua direção. Não vou, George, juro que não, mas pelo amor de Deus, abaixe essa faca. Ela recuou até que suas costas encostassem na parede. George viu que não tinha muitas opções. Vou te amarrar, disse George. Mas primeiro me diga onde mora o Sr. Connie. É a primeira porta à esquerda, na direção das escadas, disse ela. George, não me torture. Se você vai me matar, faça de uma vez. Por favor, George, por favor. Ele a amarrou com lençóis e a amordaçou. Depois revistou o corpo do fascinador. Havia outro daqueles pequenos rádios que falavam em uma língua estrangeira. Mais um conjunto de talheres e nada além. George foi até a porta indicada por Liu. Quando bateu, uma das coisas respondeu. Quem é? É um amigo do Sr. Connie. Gostaria de vê-lo, disse George. Ele deu uma saidinha e volta já. A porta se abriu um pouco e 4 olhos amarelos espiaram lá de dentro. Você quer entrar e esperar? Ah, sim, disse George, sem olhar nos olhos da coisa. Você está sozinho aqui? Perguntou enquanto a criatura fechava a porta e lhe dava as costas. Sim, por quê? George veio por trás e cortou sua garganta, revirando o apartamento em seguida. Ele encontrou ossos e crânios humanos e uma mão comida pela metade. Havia também tanques com lesmas gordas e enormes boiando. São as crias deles. Ele pensou e matou cada uma delas. Ele também se deparou com armas de um tipo que nunca vira antes e atirou com uma delas por acidente. Felizmente, ela não emitia som e parecia disparar pequenos dardos envenenados. George pegou a arma e todas as caixas de dardos que conseguiu carregar em seus bolsos e voltou à casa de Liu. Quando ela ouviu, retorceu-se, desamparada e aterrorizada. Relaxe, querida, ele disse, abrindo sua bolsa.
Só quero que me empreste as chaves do seu carro. O veículo estava estacionado no mesmo local de sempre. Ele o reconheceu pelo amassado no para-choque direito. George entrou, deu a partida e começou a dirigir sem rumo. Passaram-se horas enquanto ele pensava sobre tudo e buscava desesperadamente alguma saída. Foi então que resolveu ligar o rádio do carro, no intuito de ouvir alguma música, mas não havia nada além de noticiários, e todos falavam sobre ele. George Nada, o maníaco homicida. O locutor era um dos mestres, mas soava um pouco assustado. Por que estaria? O que um homem só poderia fazer? George não se surpreendeu quando viu o bloqueio na pista e fez uma curva em direção à rua lateral antes de alcançá-lo. Nada de viagem ao interior para você, George, pensou. Haviam acabado de descobrir o que ele fizera na casa de Lil, então provavelmente estariam procurando pelo carro dela. Ele estacionou em um beco e pegou o metrô, que por alguma razão não tinha alienígenas. Talvez eles fossem bons demais para essas coisas, ou talvez fosse apenas por ser tarde da noite. Quando por fim um embarcou, George desceu. Ele subiu a rua e entrou em um bar. Um dos fascinadores estava na TV, dizendo repetidamente: Somos seus amigos. Somos seus amigos. Somos seus amigos. O lagarto idiota suava assustado. Por quê? O que um homem só poderia fazer contra todos eles? George pediu uma cerveja e então de repente percebeu que o fascinador da TV parecia não ter mais poder algum sobre ele. Olhou mais uma vez e pensou: ele precisa acreditar que pode me controlar para fazê-lo. Se essas coisas sentirem o menor indício de medo, seu poder de hipnose já era. Quando mostraram a foto de George na tela da TV, ele se esgueirou para as cabines telefônicas e ligou para seu controlador, o chefe de polícia. Alô, Robinson? Perguntou. É ele. Aqui é George Nada. Eu descobri como despertar as pessoas. O quê? George, tenha calma. Onde você está? Robinson beirava a histeria. George desligou, pagou e deixou o bar. Provavelmente rastreariam sua ligação. Pegou outro metrô e foi para o centro da cidade. O dia estava amanhecendo quando ele entrou no prédio que acomodava o maior estúdio de TV da cidade. Depois de consultar o administrador do prédio, George foi para o elevador. O policial em frente ao estúdio o reconheceu. Não pode ser. Nada! Disse abalado. George não sentiu prazer em atirar nele com a arma de dardos envenenados, mas teve que fazê-lo. Teve também que matar muitos outros antes de entrar no estúdio em si, incluindo todos os engenheiros que estavam em serviço. Havia muitas sirenes policiais lá fora, gritos energéticos e passos rápidos nas escadas. Um alienígena estava em frente à câmera de TV, dizendo: Nós somos seus amigos. Nós somos seus amigos. E não o viu entrar. Graças ao dardo que George atirou, ele simplesmente parou em meio à frase e ficou ali sentado, morto. George ficou a seu lado e disse, imitando o corvejar alienígena: Acorde, acorde. Veja como somos de verdade e nos matem. Foi a voz de George que a cidade escutou naquela manhã, mas a imagem era do fascinador. A cidade de fato despertou pela primeira vez e a guerra começou. George não viveu para ver a vitória chegar. Ele morreu de um ataque cardíaco exatamente às 8 da manhã.